E vem conferir uma análise do capítulo 22 de Boruto to Blue Vortex. E esse é um capítulo que vai ser uma análise um pouco diferente, porque ele tem muito menos informação e muito mais sequências de ação. Então vai ser um capítulo mais rápido para poder fazer uma análise. Mas bom, o capítulo começa da mesma forma como o último terminou, com o Boruto chegando no campo de batalha e salvando o Konohamaru. Só que nessa hora o Jura percebeu a presença do Boruto e ele também chegou no campo de batalha. Nessa hora o Mitsuki fala para Sarada que ela tem que pegar a alma espinhosa e fugir de lá. Mas antes dela conseguir isso, o Jura aparece. O Jura aparece, mas ele não se importa com ninguém que tá em volta. Ele não se importa nem com as almas espinhosas, de certa forma. Ele só quer matar o Boruto. Nessa hora, ele acaba voando e lá em cima ele percebe onde está o Boruto. A gente foca no Boruto com o Konohamaru conversando e o Boruto fala que ele salvou ela do jeito que dava, que ele fez o possível, ele só conseguiu matar ela tão fácil porque ela estava muito fraca. E nessa hora, o Boruto sente a presença do Jura e ele fala desesperado pro Konohamaru: você tem que sair daqui correndo, pegue a alma espinhosa e saia daqui, porque se você sair daqui, ele não vai te acertar porque ele me quer, não você. Nessa hora ele sente uma presença muito rápida e uma bomba explode perto dele. Nessa hora o Boruto fala: essa bomba, ela é uma bomba de biju, que é um dos poderes mais fortes do Jura. Ele consegue pegar uma bomba de biju e ele acaba soltando como se não fosse nada, como se fosse um poder qualquer. Lembrando que os bijus não era tão fácil para eles soltarem assim. Para mostrar o nível de poder do Jura. Nessa hora, o Konohamaru pega o Boruto pega o Konohamaru e foge de lá para ele não ser morto. Logo depois disso a gente foca no Boruto versus Jura. Rapidamente o Konohamaru vê o Jura na sua frente, ele sabe que não tem condições nenhuma e começa a sequência de ação. E aqui começa uma análise um pouco mais interessante, porque até esse começo é só sequências do que estão acontecendo. Nem tem muito o que analisar. A luta, ela é interessante, mas vale mais a pena analisar os enquadramentos, a arte que foi feita e se ela estava funcionando visualmente. Eu não acho que o autor de Boruto, que não é o autor de Naruto, ele consegue ter uma organização de quadros como o Kishimoto tinha em Naruto. Mas ele consegue pelo menos deixar as coisas mais limpas. Então a partir daí você consegue ter uma boa sequência de ação. Ela é rápida, a primeira parte da sequência de ação, ela é rápida, mas ela também não é tão intensa. Porque você vê que o Jura e o Boruto parece que eles não estão lutando a sério. E eu sei, isso pode ir mais pra frente. Não é o momento do grande confronto final entre eles. Mas mesmo assim, eu como público, esperava que a ação fosse um pouquinho mais forte. Que tivesse um pouquinho mais de consequência naquele ponto. Parece que são duas pessoas que estão testando o poder uma da outra. O Boruto vendo qual que é o nível de poder do Jura e o Jura meio que tentando entender quem é o Boruto. É legal essa metáfora, mas eu acho que ao mesmo tempo nessa sequência de ação ela poderia ser um pouco mais intensa. É legal pela primeira vez ver como os poderes do Boruto e do Jura funcionam em ação numa luta real, mas mesmo assim eu ainda acho que a ação em si poderia ter mais consequência. Não precisava ser só um analisando o outro o tempo inteiro. Eu acho que até o autor percebeu que esse momento da luta não estava tão impactante. Então ele fez com que o Koji e também a Delta tivesse ao longo das consciências um diálogo que é para dar mais consequência para a luta. Eles falam que o Boruto está lutando, eles falam que o Boruto não está no nível do Jura, eles também falam que essa é a luta final. E por que eles falam isso? Porque de acordo com o que o Koji viu na sua consciência, num dos vários partes paralelas, o Boruto chega lá, significaria que ele vai morrer nesse arco. Ele vai morrer nesse momento, ele vai levar pro fim dele. Também vale destacar que o Koji fala que o estilo de luta do Boruto, que ele pode se teletransportar para qualquer lugar usando ferramentas, assim como o Minato fazia, só que o dele é mais evoluído. Nesse ponto, ele fala que pela sede de sangue e pela batalha ele não conseguiria se concentrar para mudar de lado. Esse ponto é mais uma parte expositiva do autor querendo encontrar pontos para os leitores não arranjarem desculpa. Por exemplo, por que o Boruto não pegou o Jura e fugiu para outro lugar onde estava mais tranquilo para eles lutarem? Porque ele não conseguia. Por que essa luta é tão importante? Porque nos futuros que o Boruto morre, essa luta não deveria acontecer. Para chegar no futuro ideal, ele nunca deveria estar naquele lugar. Outro ponto, se ele não consegue sair daquele lugar, as pessoas que estão à sua volta, Mitsuki, Sarada, Konohamaru, essas pessoas vão sofrer as consequências. Talvez o Boruto não morra, mas algum daquelas pessoas em volta morra. Essa parte expositiva que eu não gosto, que eu não acho interessante, porque para mim, quando você coloca no mangá, você pode mostrar e não alguém contando pro outro. Parece até que é uma preguiça de roteirista. Parece que é ele querendo cumprir os
possíveis furos de roteiro que ele escreve. Mas tudo bem, eu entendi porque ele fez isso. É pra dar consequência. Ele consegue colocar personagens em volta que não conseguem fugir, e não conseguindo fugir eles podem morrer. Ele coloca também limitações pro Boruto pra luta ficar mais igual. E isso até certo ponto, eu entendo o que ele tá fazendo, mas era melhor ele mostrar em tela do que ficar só sendo expositivo pra tentar cobrir os erros que ele mesmo pode cometer. E logo depois disso, o Juro e o Boruto param um pouco a luta e tem um diálogo. O Juro pergunta pro Boruto o que ele acha sobre o amor, o que ele sente sobre o amor. E ele fala isso logo depois e o Boruto não responde nada. E o Juro fala aquela ideia de que o amor é a fraqueza dos humanos, porque sentindo o amor por alguém, vai ser o momento onde você vai ser tão fraco que você vai acabar se negligenciando. E isso, na verdade, é uma verdade que ele tá falando. O Juro, por ser uma pessoa que acabou de nascer, ele acaba não sentindo nada por ninguém. E esse não sentir nada faz com que ninguém tenha uma arma contra ele. Se o Boruto destruir todos os seus amigos, ele não vai se importar. Se o Boruto queimar a casa dele, a árvore, ele não vai se importar, porque ele não tem sentimentos. Já o Boruto tem sentimentos. E esse amor faz com que ele vá pra batalha. E é uma verdade. O motivo do Boruto ir lá, um dos principais motivos, não era só o amor que ele sente pelas pessoas, mas também o amor forte que ele sente com a Sarada, que ele ficou preocupado por ela e a partir daí ele foi pra sequência de ação. Senão ele poderia segurar. Os sentimentos e o amor que ele sente por aquelas pessoas, pela vila e principalmente pela Sarada, faz com que ele entre pra batalha. Então o Juro tá certo, porque ele se negligenciou sabendo que as emoções falaram mais forte. Aquela ideia de o que adianta viver num mundo onde você não tem nada, é mais ou menos isso. Enquanto o Boruto não fala nada e depois eles continuam a ação. O Juro consegue prender ele e na hora que prende ele, ele pega a espada que acaba caindo das costas do Boruto. Espada essa que foi dada pelo Sasuke, que é um dos itens mais preciosos que o Boruto tem, afinal é um dos poucos itens que ele tem do Sasuke e que lembra daquele momento que eles treinaram junto. E o Juro promete que ele vai destruir a espada, porque ele considera que aquilo é o amor que ele tem. E sim, aquilo é uma das figuras que o Boruto vê como amor. E aí, quando ele fala isso, o Boruto finalmente responde o que é amor pra ele. Ele fala, você, Juro, vê o amor como uma fraqueza. Você vê o amor como algo que deixa os humanos fracos. Mas não, isso aqui nos dá força. Ele usa o seu Rasengan, ele consegue se teletransportar para trás do Juro e a partir daí ele usa o seu Rasengan mais forte nas costas dele, achando que esse seria a sua única forma de destruir, usando seu poder mais forte. E realmente, qualquer pessoa morreria com aquele poder do Boruto, mas não o Juro, que consegue usar uma bomba das caudas e essa bomba acaba segurando o Rasengan, que era a arma mais forte do Boruto. Quando parece que não tem mais soluções pro Boruto, o capítulo se encerra. Bom, eu achei um capítulo bom, mas eu não acho que esse capítulo em si é bom só por ele. Eu acho que é porque os últimos 3 capítulos foram bons, principalmente pela evolução da Sarada. Então quando você vai vendo esse capítulo, ele é uma junção dos outros. Se os outros fossem ruins, esse ia ser ruim também. Porque a sequência de ação, talvez numa animação ela funcione muito bem, que você tem mais espaço para poder mostrar a mobilidade, mas aqui ficou só funcional. Tem momentos positivos que eu não gosto, tem alguns momentos que eu acho que ele não funciona tão bem, mas a discussão do amor, que tá durante todo esse arco, volta, funcionou com a representante, funcionou com a parte do Konohamaru, funcionou com a Sarada e agora o Boruto. Você vê que a temática amor e a importância das pessoas à sua volta, que é uma temática que já foi trabalhada muito bem em Naruto, agora volta em Boruto para também completar a saga. E pelo jeito que o autor tá levando, o amor vai ser um ponto importante para fazer o Boruto gostar do Juro. Talvez seja uma repetição da fórmula. Afinal, o Naruto ganhou do Obito por vários motivos, mas um deles é que o Obito estava sozinho. Obito ou Obito, né? Estava sozinho. Então a partir daí, o Naruto tinha todo mundo nas suas costas enquanto ele não tinha ninguém. O Naruto ganhou do Gaara porque o Gaara não tinha ninguém e o Naruto tinha todo mundo nas suas costas. Esse amor e esse companheirismo e ter que lutar por algo fez com que o Naruto ganhasse várias batalhas e os seus inimigos que eram sozinhos fossem perdendo. Gaara, Obito, entre muitos outros. Então eu acho que vai voltar com essa temática que já foi em Naruto, que é, o Juro tá sozinho, no final ele vai estar sozinho, mas o Boruto vai ter toda a vila do seu lado pra salvar ele. Eu acho que esses já são indícios do que vai ser o arco a partir daqui. Como capítulo, um capítulo funcional, bom, até divertido de ler. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 22 de Boruto 2 Blue Vortex? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.